Galera, chegou a hora da gente falar do filme mais polêmico dessa temporada de premiações. Eu estou falando de Emília Pérez, filme que representa a França no Oscar 2025 e fala de uma história ambientada no México e praticamente não tem elenco mexicano no filme. Se você está curioso para saber a minha opinião sobre o filme, já vem comigo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal do Entre Sinopses e vem comigo acompanhar esse vídeo que hoje a gente vai falar sobre a história do filme, o que eu achei, final explicado, as polêmicas e tudo mais. Então já conto com a sua ajuda desde já para valorizar e incentivar o trabalho, beleza? Vamos lá falar sobre Emília Pérez. Então vamos começar falando da sinopse do filme, que é a seguinte. Rita trabalha em um escritório de advocacia mais interessado em lavar dinheiro do que servir a lei. Para sobreviver, ela ajuda um chefe do cartel a sair do negócio para que possa finalmente se tornar a mulher que sempre sonhou ser. A história de Emília Pérez começa justamente focada na advogada Rita, interpretada pela Zoe Saldana, que você percebe já nas primeiras cenas do filme que ela não é feliz no seu ambiente de trabalho, principalmente porque ela faz a maior parte do trabalho, ela faz a parte pesada, mas nunca ganha os créditos. E também a empresa a qual ela trabalha é focada em defender pessoas que são culpadas, mas que possuem muito dinheiro. Então ela não se sente feliz naquele trabalho em que ela está. Então ela recebe um contato misterioso e vai até esse contato. E aí ela é colocada para conversar frente a frente com um dos chefes do narcotráfico do México, chamado Manitas Del Monte. Manitas conversa com a Rita e propõe a ela uma oferta que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Ela aceita, e essa oferta é que na verdade a Rita precisa organizar todos os detalhes para que o Manitas consiga realizar seu grande sonho, uma coisa que ele sempre quis desde sempre, que é fazer uma cirurgia de transição de gênero, ou seja, o Manitas quer se tornar uma mulher. A história de Emília Pérez é muito interessante, principalmente por ela ser corajosa e disruptiva. Você coloca elementos ali que você não imaginaria que seriam trabalhados juntos em um mesmo filme. Então, ao mesmo tempo que se fala sobre crime, sobre tráfico, sobre os problemas sociais do México, ainda que de forma bem estereotipada e bem também na superfície, eles não se aprofundam muito sobre isso, o filme também traz uma história de transexualidade, que não seria tão comum em filmes desse tipo que falariam dessa primeira parte, né, da história que a gente contou aqui. E aí já começa um ponto de discussão a respeito de Emília Pérez, que é justamente tudo se encaminha, né, para que a gente tenha a Zoe Saldana como atriz coadjuvante premiada, né, ela já foi premiada, está concorrendo sempre como atriz coadjuvante, mas eu diria que 60-70% do filme a Zoe é a protagonista. Inclusive, na sinopse do filme, fala muito mais sobre a Rita do que sobre a Emília Pérez. E agora vamos entrar na parte em que eu opino sobre o filme. Vamos lá. Para mim, Emília Pérez, como eu falei, é um filme que possui uma história no mínimo interessante, que te deixa instigado para saber o que vai acontecer. Justamente por reunir elementos tão diferentes, elementos que geralmente não seriam colocados juntos em uma mesma trama. Aqui eles são trabalhados, ainda que eu acho que poderia ser explorado tudo mais aqui. Parece que o diretor Jacques Audiard não estava muito preocupado em fazer um retrato mais fiel do México. Isso é justificado inúmeras vezes em entrevistas pós-filme, falando que a ideia não era fazer algo realista, mas sim ficcional, que, convenhamos, não cola muito bem. Então o diretor realmente quis fazer uma história que fosse disruptiva, que fosse chamativa, que você batesse os olhos nela e não conseguisse decifrar o que é que está acontecendo logo de primeira. Por isso Emília Pérez é um filme que, querendo ou não, ele causa essa discussão. Mesmo independente de você gostar ou não do filme, é fato que discutir sobre ele é uma coisa interessante. Porém, para mim, o grande problema de Emília Pérez vem através das escolhas que foram feitas na maneira de contar a história, e aqui eu me refiro à parte musical. Nenhuma parte musical do filme é interessante. Eu acho um absurdo esse filme estar concorrendo em melhor trilha sonora original e melhor canção original com duas canções, sendo que são músicas mal interpretadas durante o filme, mal executadas, são cenas que não são interessantes. As músicas são pouco cativantes, talvez a melhor mesmo seja El Mal, que é a grande favorita aí a ganhar os prêmios de melhor canção original, mas ainda assim não é aquilo tudo. Você percebe que a parte musical aqui não agrega em nada a contar a história, pelo contrário, ela te tira mais da imersão na trama e atrapalha o andamento da história em diversos momentos.
tem cenas em que diálogos comuns acabam se tornando músicas que parecem ter vergonha de ser músicas, porque os atores e atrizes estão simplesmente cochichando a música, eles não estão nem cantando. Então falta esse esforço também para ser um musical. Não sei se o diretor quis fazer uma crítica a musicais, mas aí também é entrar numa onda de Coringa 2 e querer pensar demais além do que a mensagem do filme passa. Mas para mim, Emília Pérez enquanto musical é uma péssima produção. Já em termos de história aí, o filme cresce um pouco, mas também ele tem uma história interessante, porém mal executada. São diversos arcos e possibilidades que ficam pelo caminho ou que parecem que vão para um lado e acabam indo para outro e nada acaba sendo tão satisfatório. Vamos falar das atuações, começando pela Zoe Saldana. Ela realmente é a melhor coisa do filme. Você vê que ela faz uma personagem amargurada que acaba entrando nesse universo que não estava acostumada, mas que ela também tem uma certa hipocrisia no seu discurso, já que ela sempre foi incomodada pelo fato da empresa e do trabalho dela ajudarem as pessoas que não mereciam ser ajudadas, digamos assim, e ela embarca nessa história do Manitas Del Monte, que depois se torna a Emília Pérez, e ela realmente fica presa nessa teia de eventos e não consegue sair dali, chegando até em determinado momento a assumir um posto de liderança. A Carla Sofia Gascon também tá bem no papel, independente das polêmicas que a gente vai falar daqui a pouco a respeito da atriz, mas ela tá bem no papel. Ela consegue demonstrar um certo arrependimento no seu olhar e ao mesmo tempo também uma saudade de utilizar aquele poder que tinha anteriormente para fazer as coisas acontecerem, e é isso que ela tenta de certa forma quando acontece a sua transformação física e mental. Ela também faz essa mudança através do comportamento. Então, enquanto Manitas era um chefe do narcotráfico que eliminava pessoas, que fazia maldades, a Emília Pérez busca fazer o contrário. Ela vai atrás dos desaparecidos, ela quer ajudar as pessoas mais pobres, ela quer se colocar como essa figura de resgate. O Manitas exterminava e a Emília Pérez resgata. Então é uma personagem com diversas nuances muito interessantes, mas que poderiam ser melhor exploradas. E eu acho que o musical também atrapalha muito a parte da Carla Sofia Gascon, porque ela não é cantora. Realmente as cenas em que envolvem músicas que ela participa não são tão legais assim. Para fechar o trio principal, nós temos a Selena Gomez, que é uma atriz que tem muita dificuldade com o idioma espanhol, e aqui você consegue ver tanto na parte dos diálogos, principalmente nos diálogos, quanto nas músicas, que ela não consegue render tão bem. E comparado com as outras duas atrizes do elenco, ela tá muito abaixo mesmo. As cenas da Selena Gomez são talvez as piores do filme. Então, Emília Pérez é um filme com uma história muito interessante, com uma produção extremamente conturbada, duas atuações muito boas, uma atuação muito ruim, escolhas inacreditáveis como colocar um musical para contar parte da história do filme e que acaba diminuindo as possibilidades de se aprofundar no que realmente seria interessante. Injustificáveis as 3 indicações ao Oscar, e eu espero que esse filme, independente da concorrência como ainda estou aqui, não vença, porque não seria justo com esse universo cinematográfico ter tantas vitórias. Um filme que é de medíocre para fraco. Vamos agora falar sobre as polêmicas envolvendo Emília Pérez. A primeira delas, a gente não pode deixar de falar sobre as questões da diretora de elenco e do diretor do filme, que justificaram a falta de mexicanos no elenco, como não existindo atores mexicanos de qualidade suficiente para participar do filme. É uma declaração absurda. Você percebe também que parece que o filme foi escrito em francês e depois traduzido para o espanhol, porque existem diálogos que não encaixam muito bem. Existiu também uma falta de vontade mesmo de se aprofundar no que é o México, então entrou naquele filtro amarelo tradicional de produções hollywoodianas quando querem retratar o México ou a América de forma geral. Isso acontece aqui em Emília Pérez. Então existiram todas essas polêmicas a respeito da galera da produção do filme. Tem a outra polêmica, que é o que eu falei, a questão do espanhol da Selena Gomez. Eles até fizeram algumas alterações na história da personagem para justificar, mas ainda assim não fica tão bacana. E claro, as polêmicas envolvendo Carla Sofia Gascon nessa reta final de campanha, as falas, as acusações que ela fez contra a equipe de Fernanda Torres. Claro que existe realmente uma certa campanha de ódio por causa da história do filme, por ser uma atriz trans, mas também a Carla Sofia Gascon
meio que se aproveitou dessa situação para tentar criar algo maior do que o que já vinha acontecendo e que merece ser repudiado, mas ela vacilou. E a partir disso, acabou surgindo, vindo à superfície, os tweets antigos em que ela fala diversas atrocidades contra minorias, faz piadas infames com assuntos que não deveriam ser alvo de piada em qualquer sentido. Então isso também prejudicou muito a questão de Emília Pérez enquanto campanha para um filme vencedor de Oscar, e parece que o filme vem perdendo força por conta disso. Inclusive a própria Netflix afastou a Carla Sofia Gascon das campanhas envolvendo o filme pro Oscar. E como vocês adoram um final explicado, a gente vai terminar esse vídeo falando o final explicado do filme. O que acontece? No final do filme, a Emília Pérez acaba brigando com a Jess, que é a personagem da Selena Gomez. A Emília descobre sobre o amante namorado da Jess e manda o segurança dela ir bater nesse cara e mandar ele embora. Só que o Camilo, que é o namorado da Jess, ele volta pra se vingar junto com a Jess. Então a Jess foge com os filhos e depois sequestra a Emília Pérez, arrancando 2 dedos dela para mostrar que não estava de brincadeira, e exige um resgate milionário que seria relativo à quantia que a Emília Pérez estava prendendo na conta da Jess. Então a Rita vai até lá com uma equipe de mercenários e começa um tiroteio, e nesse tiroteio a Emília Pérez revela pra Jess que ela é o Manitas, que é o marido dela, que passou por essa cirurgia de transição de gênero. Então na hora da fuga, a Emília Pérez está no porta-malas do carro e a Jess acaba fazendo com que o Camilo perca o controle do carro. O carro cai de uma ribanceira, explode, e aí os 3 morrem, inclusive a Emília Pérez também morre. Então no final do filme, a Emília Pérez morre. E aí o que acontece é que a figura da Emília Pérez, daquela salvadora que está indo atrás dos desaparecidos, vira realmente uma questão de Marte, de referência para o grupo de pessoas que ela ajudava no México, e vira essa imagem. A Emília Pérez vira uma imagem. Enquanto o Manitas representava tudo de ruim, a Emília Pérez em sua morte se tornou a imagem de resgate, de algo bom, de alguém que fez coisas boas pela população. Então, mesmo morrendo, a Emília Pérez conseguiu o seu grande objetivo, que era mudar, que era deixar de ser aquela figura terrível que era o Manitas para se tornar uma pessoa boa, que acabou sendo a Emília Pérez. É isso, pessoal, essa foi a minha opinião, as polêmicas, final explicado e tudo mais sobre Emília Pérez. Eu quero saber se você já assistiu a esse filme, se você acha que ele merece as 3 indicações ao Oscar e qual é a sua opinião. Like no vídeo, se inscreve no canal, acessa entresinopses.com.br para conferir a nossa crítica em texto que está lá também, para poder fortalecer o nosso trabalho, beleza? Obrigado pela colaboração de sempre, vocês são top demais. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!